Paz, irmãos, boa noite para todos. Êxodo capítulo 8, versículo 20. Êxodo capítulo 8, versículo 20. Deixa aberto o Êxodo 20, Êxodo capítulo 8, versículo 20. Aí nós vamos ler no telão Êxodo 5:1. Amém? Então ele diz assim, ó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Então Deus deu a palavra para Moisés e Deus deu a visão para Moisés, né? Então Deus queria tirar o povo do Egito, libertar o povo e celebrar uma festa lá no deserto. Era isso que Deus falou para o povo, né? Deixa meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Então a ordem de Deus era para celebrar a festa no deserto, não era em outro lugar. Deus falou que era no deserto, era no deserto. Então ele teria que obedecer o que Deus falou para ele. Vamos lá, oferecer uma festa no deserto. Deus queria o deserto. Deus deu o local para Moisés e para Arão. Fala para Faraó deixar o povo sair do Egito, da terra da escravidão, né? E leva para o deserto, porque o deserto é o caminho para a gente chegar na terra prometida, para a gente chegar em Canaã. Então eu quero festa no deserto. Aí no versículo 8, 20, na praga das moscas, né, a quarta praga diz assim: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixar ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo. E nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão de enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames e moscas. Então, Deus falou, vai ter a praga das moscas, né? Já havia a praga dos piolhos, já havia tido a praga das rãs e a praga do sangue. Então, agora seria a praga das moscas, né? E Deus falou, vai ter juízo lá no Egito, eu vou mandar juízo sobre Faraó, mas vai ter uma terra lá, chamada Gósen, uma terra que eu vou separar e meu povo vai ficar naquela terra e nada vai acontecer com eles. Então todos os juízos de Deus caíam sobre o Faraó, o povo dele, os animais, os filhos, primogênito. Todas as pragas caíam no Egito, mas não atingia o povo de Deus. Deus havia separado um lugarzinho para eles. Irmã, nossa fé deve ser essa. Esse tempo que a gente está vivendo tanta praga, confusão de política, Deus tem um lugar separado para nós. Deus tem um lugar, nós temos que crer nisso. Deus tem um lugar para mim, tudo isso. E eu não vou participar disso, dessa derrota, dessa miséria que está acontecendo. Então nós vamos lutar, claro, vamos lutar em oração para que todo mundo saia bem. Mas Deus tem um lugar reservado para nós, sempre foi assim. Quando houve juízo lá na terra do Egito, Deus tinha um lugar guardado para o povo dele. Aí chovia pedras de fogo do céu, não atingia o povo dele, nem a plantação do povo de Deus. Era tudo guardado, nem os animais. Havia úlcera nos animais, o povo de Deus era guardado, os animais dele não sofriam nada. Tudo que é nosso está guardado embaixo do sangue de Jesus. Então, vamos se preocupar mais em orar, em buscar a Deus. Essa deve ser a nossa preocupação, porque tudo que está acontecendo, a raiz é espiritual dessa obra maligna que acontece no nosso país. Se a gente amarrar lá no mundo espiritual, aqui em cima na superfície vai ficar tudo bem, tudo tranquilo. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Mas contra os principados. Então se a gente for para o mundo espiritual vai dar tudo certo. Deus vai agir, Deus vai pôr a mão dele, o que era para dar errado vai dar certo, né? Deus estabelece rei, Deus tira reis, então tudo está na mão de Deus, só que tem um lugar separado para nós. Essa deve ser a nossa fé. Senhor, tem um lugar separado para mim, em nome de Jesus. E Deus tinha lá, né,
um lugar separado para o povo dele. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se te dará esse sinal. Não é isso que eu ia falar, mas é a continuação da mensagem aqui. Agora vai ser o que eu vou dizer para você. Ó. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e à casa dos seus oficiais sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Aí o Faraó chamou Moisés e Arão e falou assim: ó, vamos combinar um negócio, faz o sacrifício de vocês nessa terra mesmo. Deus havia dito para Moisés fazer o sacrifício onde? Onde que Deus falou para ele fazer o sacrifício? Deserto. Deus falou para ele fazer o sacrifício no deserto. O Faraó falou para ele: não, faz aqui mesmo. Faz aqui no Egito mesmo, aqui é mais perto, mais próximo. Né? Pode fazer o sacrifício de vocês aqui na terra mesmo. Aí o 24, assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, às casas de seus oficiais, sobre toda a terra do Egito. A terra ficou arruinada com tantos enxames. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: oferecei sacrifício ao vosso Deus na terra, nessa terra. Respondeu Moisés: não, convém que façamos assim, porque oferecemos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. E eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, nos apedrejarão eles. Temos que ir a caminho de 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disse. Então, o diabo quer que você frequente a igreja, ele quer que você venha para a igreja. O diabo quer que você viva uma vida com Deus, mas que você não saia da escravidão. Então o diabo quer que a gente frequente a igreja, faz aqui mesmo. Ó. E o Egito, o faraó simboliza o diabo. E o diabo não quer perder o domínio dele sobre a nossa vida. Sair do Egito e ir para a terra prometida, para Canaã. Só que o diabo, o faraó não queria liberar. Não, faz aqui mesmo. Faz o sacrifício de vocês aqui no Egito mesmo. Então o diabo quer que você vá para a igreja, mas que você faça o seu sacrifício no Egito. O diabo quer que você vá para a igreja, que você cante louvores, que você pregue, mas que você continue no mesmo lugar, na terra que é o domínio dele. Ele quer que a gente cante, que a gente celebre a Deus, fale de Deus, mas continue no mundo e continue no pecado. Não saia daqui, não saia do meu território, fica aqui mesmo, faz aqui mesmo. Então o diabo quer que a gente viva assim. Você vem para a igreja, você celebra um Deus grande, a gente cante para Deus, cante louvores, mas continue no Egito. Não saia daqui, não saia do meu domínio. Então o diabo quer ver a gente cantando, louvando, celebrando, mas ele quer a gente no domínio dele. Ele quer a gente sofrendo, ele não quer que a gente saia da terra dele. Ou seja, você vai para a igreja, cante, louve, mas não tem a libertação plena. Vai ficar um negocinho aqui enroscado no mundo. Você pode cantar, pode celebrar, faz sacrifício aqui para Deus mesmo, faz bastante sacrifício, canta bastante, mas fica preso ao mundo. Nós ficamos presos aqui, não saia daqui. Aí o Moisés fala: não, Deus falou para a gente fazer sacrifício no Egito, e nós vamos para o Egito. Moisés não aceitou aquela proposta do inimigo, e nós não podemos aceitar as propostas do inimigo. Ficar celebrando a Deus, cantando para Deus, lendo Bíblia, vindo para a igreja, frequentando a igreja e preso no pecado, preso no Egito, preso embaixo do domínio do faraó, fazendo tudo isso, mas sem libertação, porque eles eram escravos e o faraó não queria abrir mão deles, né? E aí, no versículo 26, respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceremos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios, e eis que oferecereis tais sacrifícios perante os seus olhos. Não nos apedrejarão eles? Temos que ir ao caminho de 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disse. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente saindo, não vai muito longe. O diabo quer a gente sacrificando,
que a gente vindo para a igreja, que a gente cantando louvor, celebrando Deus grande, mais pertinho dele. Não vai muito longe, não. Vamos fazer tudo isso e vamos ficar pertinho dele. Fica pertinho de mim, para você não ter muita libertação. Quer dizer, você vai servir a Deus, você vai para a igreja, cantar, celebrar, louvar, dar dízimo, dar oferta, mas pertinho do diabo. Ele não quer abrir mão, ele não quer que a gente tenha uma libertação plena, uma libertação completa. E ele sabe que ir para o Egito é ir para Canaã. Ele sabe que ir para o deserto é em sentido à terra de Canaã, a terra da bênção, a terra do milagre. Então vai, faz o sacrifício, mas fica aqui pertinho. Não vai muito longe, não. Então o diabo quer que a gente faça um monte de coisa. Aí vira religiosidade, a religião. Mas que a gente fique atrelado a ele, preso a ele. Não vai muito longe. Faz aqui mesmo. Né? Não vai muito longe, faz aqui mesmo. E uma das coisas que eu tenho percebido assim, que atrapalha muito hoje o cristão é a mudança de visão. Por exemplo, Deus falou para Moisés assim, não mude a sua visão. Eu falei para você sacrificar no deserto. Aí alguém vem com uma facilidade, não, faz aqui mesmo, não mude a visão. Não precisa muita coisa, não. Não vai muito longe, não. Nós não podemos mudar a nossa visão. Método de trabalho é assim. Podemos pescar com vara, com tarrafa, né? Inventar um monte de coisa. Método não tem problema, mas a visão nós não podemos mudar. E hoje uma das coisas que eu estou vendo assim, que tem muita gente pulando lá para o outro lado, são os vídeos do YouTube, mas está uma confusão. É uma promessa de tanta bênção, tanta coisa, é um atrás do outro. Todo mundo hoje é pregador, hoje é pregador, todo mundo tem chamado, todo mundo está fazendo. Então, assim, se você ficar muito hoje em vídeo também, você corre o risco de mudar sua visão. Porque é um evangelho muito diferente. Tá certo que tem pregação lá que é séria, que a gente ouve, a gente aprende. Mas está surgindo cada coisa por ali que nós vamos trocar o nosso tempo daquilo ali, ao invés de estar lendo Bíblia, orando e jejuando, nós vamos trocar o nosso tempo para estar ouvindo tanta baboseira como está acontecendo. É muita baboseira mesmo. Se você tiver com seus olhos abertos, você não aguenta ficar muito tempo ali, não. É muita baboseira mesmo, é muita gente desistindo das coisas de Deus. E lá em Provérbios 22, 28, eu não marquei aí, mas Provérbios 22, 28 fala assim, ó. Não remova, a minha Bíblia diz Marcos, né? Não remova os marcos antigos que fizeram teus pais. Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Vamos fazer aqui uma comparação. Nós temos limites, nós temos marcos na nossa vida. O que é o marco? Aquilo que você, quando você chegou na igreja, você aprendeu de Jesus. É o seu marco. Ah, pode alguém trazer uma coisa nova? Pode, nós vamos aprendendo aqui, aprendendo ali, a gente cresce um pouquinho, cresce ali, mas há um exagero muito grande agora. Há um exagero muito grande de um povo dizendo que não precisa nem de igreja, nem de templo, né? Há um exagero muito grande. Então, não remova os marcos antigos. Vamos supor aqui que a Sueli compra uma fazenda, a Eugênia compra outra fazenda e o Florisvaldo compra uma fazenda. Tudo numa região. Aí, a Sueli vai lá, marca, põe um toquinho lá, marca essa parte da terra aqui é minha, marca a terra dela, demarca. A Eugênia vem e demarca a parte dela, e o Florisvaldo demarca a parte dele. Passa alguém, arranca os tocos, depois ninguém sabe mais de quem é a terra. Aí vira uma bagunça, vira uma desordem, porque tiraram os marcos. Se a gente tirar os marcos que Deus tem dado para a gente por causa desses vídeos, dessas pessoas, nós vamos entrar numa confusão muito grande. Deus não é Deus de confusão. Então a gente tem que vigiar muito o que estão se falando, o que estão se pregando, porque tudo que tem vindo por aí é para destruir a igreja, para o povo ficar em casa. Imagina você em casa, sem congregar. Diz que não precisa de igreja. Não existe igreja. Paulo nunca fundou igreja. Jesus nunca fundou igreja. Então não precisa de igreja. Imagina a gente em casa. Eu não me imagino em casa. Eu vou continuar vindo para a igreja. Eu vou continuar entregando meu dízimo. A minha oferta. Eu não me imagino servindo a Deus sem entregar o meu dízimo. Mas é que isso é antigo, essas coisas. Não remova os marcos antigos. Aquilo que você aprendeu de Deus, não remove. E tem muitas pessoas hoje
pregando, você não precisa mais ir em igreja, e aquelas um monte de curtida. Eu fiz isso também, estou me sentindo muito bem, estou muito bem agora em casa, não vou mais em igreja, e é problema de igreja aqui, problema de igreja ali, agora eu fico em casa. Imagina uma situação dessa. O crente que já está morrendo, só quer uma palavrinha para morrer. Já estou morrendo mesmo, só quero uma palavrinha para me cair. Então nós não podemos remover os marcos antigos. Aquilo que nós aprendemos, nós precisamos manter. A visão, nós precisamos manter. Agora, os métodos não. Os métodos, cada um faz uma coisa, né? Trabalha de uma maneira, de um jeito. E Deus vai dando a sabedoria, Deus vai dando inteligência, Deus vai dando a inspiração nos métodos. Agora, o marco, nós não podemos remover os marcos antigos, né? Nós não podemos remover. Não remova. Então tem coisa que você aprendeu do seu pai que você mantém. Tem coisa que você aprendeu da sua mãe que você mantém, a gente mantém. Tem coisa que não e tem coisa que sim. Então a gente precisa tomar cuidado para não remover os marcos antigos, né? Aí vai lá o fazendeiro, tem uma fazenda dele, põe lá uma cerca, um limite, ó, daqui para cá não pode passar. Alguém vai e arranca a cerca. Todo mundo vai entrar para pegar uma maçã, todo mundo vai entrar para pegar uma jaca, vai pegar uma cana. Por quê? Porque a cerca foi quebrada, removeram um marco que havia ali, um limite, não pode passar daqui para lá. Aí removeram um limite, aí todo mundo agora passa e pega. Virou público, o negócio que era pessoal de uma pessoa, virou um negócio público. Então, nós não podemos remover os limites que Deus colocou para nós, mudar a nossa visão. Né? Nós não podemos mudar a nossa visão. Imagina essas pregações, né? Nós todos aqui, tem algum milionário aqui no nosso meio? De repente eu não saiba, né, que tem, de repente tem aí, né? Aí ele vem, você vem só para disfarçar, né? Não quer mostrar para ninguém, não quer ser sequestrado, de repente tem, né? Mas isso que eu estou falando para você, se a gente entrar numa ideia que não, que olha, Lamborghini para você, Ferrari para você, meu irmão, aí nós vamos remover os marcos antigos e vamos entrar numa grande decepção. Daqui a pouco a gente vai falar, Deus não faz nada do que eu peço. Então não vamos remover os marcos antigos, vamos conservar o que Deus nos deu, nos chamou para fazer. Método, você tem uma ideia, glória a Deus, vamos pôr essa ideia em prática. A ideia não tem problema nenhum, o método, mas nós não podemos remover os marcos antigos. E a maneira que Deus deixou para a gente se relacionar com Ele foi dessa maneira, né? Provérbios 16:1. Você já teve essa experiência de Provérbios 16:1, né? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O homem pode planejar e deve planejar. Você tem um plano, escreve lá o seu plano, ora, né? Faz o seu plano. Ninguém vive sem um plano. Mas essas preparações vêm do meu coração. E ele diz outra coisa, duas pessoas, eu faço meus planos, eu sou o homem, mas a resposta vem de outra pessoa. Quem é outra pessoa? Deus. O Senhor é outra pessoa. Duas pessoas. Deus lá no céu, eu aqui na terra, eu tenho meus planos e Deus tem a vontade dele. Entre eu e Deus há um contraste. Ele tem a vontade dele, eu tenho minhas vontades. O que Deus ensina a gente a se relacionar com ele? Nós vamos orar e vamos esperar a resposta que vem da boca de Deus. Se eu não aprender a esperar, vamos precipitar. Não sei se você já fez alguma coisa que você se precipitou e depois errou. Perdeu dinheiro, perdeu alguma situação, alguma coisa. Não sei se você já aconteceu com você. Olha, eu me precipitei. Por quê? Porque nós fizemos as coisas, talvez até consultemos o Senhor. Talvez até falamos com Deus, mas nós não tivemos a paciência de esperar Deus. E o relacionamento com Deus é assim, você vai ter que orar, vai ter que esperar. Tem coisa que Deus responde rápido. Tem coisa, eu já pensei coisa que Deus respondeu até pensamento. Eu pensei, daqui a pouco aconteceu. Só em pensamento. Mas tem coisa que é mais difícil, tem coisa que é mais demorado. A gente olha, eu consigo só ver a Sueli.
Eu não consigo ver o meu futuro. Deus consegue ver o meu futuro. E Ele sabe o que é melhor para mim. Eu só enxergo o que está diante dos meus olhos. Eu só enxergo esse problema aqui. Às vezes eu estou pensando que é mal. Deus está pensando para mim que é bom, porque Deus está olhando lá no futuro. Então Deus hoje, através das nossas orações, está preparando o nosso futuro. Então eu consigo ver só o que está diante dos meus olhos. E Deus consegue ver o meu futuro. Então ele fala assim, ó, do homem são as preparações do coração. O homem pode fazer plano no seu coração, pode fazer o plano. Aí você vai orar, vai consultar o Senhor. Mas a resposta vem da boca do Senhor. Aí você vai ter que ter paciência, você vai ter que esperar. Tem coisa na Bíblia que aconteceu rápido, tem coisa que demorou 20 anos. Como o pastor Daniel, acho que era o pastor Daniel que estava pregando sobre Isaac, que ele orou instantemente, né? Ele orou, ele continuou orando, perseverou na oração. Sabe quanto tempo durou para Deus curar a esposa dele? 40 anos. Só isso. Teve que esperar 40 anos para Deus curar a esposa dele da esterilidade. Então tem coisa que Deus faz já, tem coisa que Deus faz na hora, mas tem coisa que Deus está preparando a gente para ir para o céu, e o negócio não é fácil. Deus quer ensinar a gente a esperar, Deus quer ensinar a gente a ter paciência, Deus quer ensinar a gente a lidar com Ele, a lidar com o Espírito Santo, a lidar com a palavra. Enquanto nós esperamos, não quer dizer que Deus não está fazendo nada, Deus está fazendo aquilo que é prioridade para Ele. E às vezes a nossa prioridade é outra coisa, e a de Deus é outra. Então, enquanto nós aguardamos, Deus está trabalhando, nos santificando. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor, né? Então, Deus está trabalhando. Então, Deus usa a ferramenta da espera para trabalhar nosso coração. Então, fazer plano eu posso. Só que eu não posso arredar o meu pé, ousar ir sem a palavra de Deus. Eu não posso ir sem Deus falar, sem ouvir clarinho o que Deus quer. Se eu for, o que vai acontecer? Eu vou viver mais uma frustração. Eu vou ser mais um frustrado. Se eu esperar, o diabo diz também que eu vou ser frustrado. Então a gente tem que saber lidar com o mundo espiritual. Você está esperando muito, você é um frustrado, você é um decepcionado. Irmão, não é só Deus que dá dinheiro, não. O diabo também dá dinheiro. Não é só Deus que dá dinheiro, não. O diabo também dá dinheiro. O diabo também dá ouro. O diabo dá reino. Não é só Deus, não. Então a gente precisa vigiar. Precisa estar vigilando, precisa estar orando, ver da onde vem essa tal dessa bênção, né? A gente precisa estar vigiando, estar orando. E eu tenho certeza absoluta que nenhum que está aqui gosta de ser pobre. Eu detesto. Mas fazer o quê? Eu vou ficar rico, vou assaltar o Bradesco para ficar rico? Tem que esperar Deus mudar as coisas, mover as coisas, agir, trabalhar. Para mim tem tanta coisa urgente que não é urgente para Deus. Né? Então nós precisamos aprender a lidar com o tempo de Deus, a lidar com Deus. E se você ficar muito na internet, você vai morrer. Lá só tem promessa de bênção. Para esse vídeo aí, se você não parar, já era, hein? Deus nunca mais vai lembrar de você. Depois aperta lá o negocinho. Isso, dá um link. E eles só vão embolsando e você continua duro. Dá o pi. Isso. Então nós precisamos se localizar, não se perder no meio dessa geração. Nós não podemos se perder no meio dessa geração. Nós precisamos estar... Não, se você ouvir muito isso... Engraçado que a gente ouve muito aquilo, não estuda isso, que não dá tempo. Quando você for estudar isso aqui, você já está cansado, tanto o vídeo. Aí o que vai acontecer? Você vai querer servir a Deus e vai ficar lá. Com a mente lá. Todo mundo ficando rico naquele negócio. É incrível. Não sei como é que Deus está lá em cima. É tanta bênção, um atrás do outro. Tem um que, acho que 5 vezes no dia faz um vídeo de bênção. Que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Aí Deus põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, todo mundo está falando lá embaixo que eu vou dar tanta coisa, o céu vai falir. Tanta coisa que eu vou ter que dar para o povo. Então nós precisamos se localizar no mundo espiritual. Né? Precisamos aprender a se localizar no mundo espiritual. Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei,
E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem tradução que é oculta. Clama a mim, eu vou te responder. Vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não... Que são ocultas? Aonde fica a raiz das árvores? A raiz de uma árvore, ela fica exposta ou fica oculta? Ela fica oculta. Então Deus vai te revelar coisas ocultas, coisas das raízes que você precisa saber. Clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisa grande que você é firme, que você não sabe. Uma fortaleza. Vamos lá, Josué foi para Jericó. Josué poderia destruir Jericó com a própria mão? Não, Deus foi lá e fez um milagre. Ele clamou e Deus respondeu, ó, faz assim, grita, dá volta na cidade que eu vou destruir a cidade. Então Deus vai nos dar coisa que nós não temos acesso, que nosso braço não alcança, mas o relacionamento com Deus é clamor, através do clamor, através da oração. Isso que o diabo quer roubar da nossa vida. Porque ele sabe que a maneira da gente se relacionar com Deus é através da oração. Então você clama a mim, eu vou te revelar coisas ocultas que você não sabe. E Deus vai revelar coisa oculta no seu coração. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem coisa que nós precisamos conhecer a verdade do próprio Jesus para a nossa vida e outras verdades que Deus vai nos revelar em oculto para você saber como se comportar, tomar decisões que você vai fazer. Então, clama a mim, né? Responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, que seu braço não alcança, é inacessível, não tem como você ter acesso àquilo. Não tem como você ter acesso àquilo. O pastor Daniel não tinha como ter acesso à perua. Como é que chama a perua mesmo? Esqueci. A van. Não tinha acesso à van, o braço não alcançava, não dava, era inacessível. Deus fez um milagre e se tornou acessível. Mas aonde foi? Através do clamor. Deus deu estratégia através do clamor. Então Deus vai dar para nós acesso a coisas que é inacessível humanamente falando. Deus vai nos dar acesso a raízes, coisas que nós precisamos saber de nós mesmos, para a gente se libertar, coisas que nós precisamos saber de pessoas, para a gente se libertar de pessoas também, se posicionar. Clama a mim, eu vou te responder, vou te anunciar coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então, tudo vem através da nossa oração. O inacessível, aquilo que a gente não alcança, devido à altura, devido às fortificações, além dos limites humanos. Então, Josué, quando olhou para Jericó, não tinha condições de destruir aquela cidade. Humanamente falando, não. Era o melhor exército, tinha as melhores armas lá dentro, tinha os melhores guerreiros, não tinha condição. O que Deus fez? Deu uma estratégia e fez ele alcançar aquilo que era uma fortificação. Aquilo que era inacessível, ele teve acesso àquilo que ele não poderia com os seus braços, através da oração. Então a nossa oração tem um poder. Vamos clamar ao Senhor. Vamos terminar Mateus 7,7. Mateus 7,7. Pede. Pede. Olha o que Jesus ensinou para os discípulos. Pede e eu vou dar para vocês. Busca e você vai encontrar. Bate e a porta vai se abrir. Pede, busca, a oração é constante. Ah, eu já pedi tanto, eu estou cansado, né, Flor? Já pedi muito, agora bate. Ah, mas agora eu vou bater, eu já estou batendo tanto tempo, eu estou cansado também, né? Agora busca. Porque a oração é incessante. É um relacionamento com Deus, a forma de Deus deixou para a gente se relacionar com Ele, é você pedir, é você bater, é você buscar. Quando você fala, não estou aguentando mais, Ele fala, agora está começando o milagre. Quando acabou, você entra Deus. Quando você estiver bem vazio, entra Deus. Então, nós precisamos pedir, nós precisamos buscar, nós precisamos bater. Porque pede e eu vou te dar. Busca e você vai encontrar. Bate, a porta vai se abrir. Pede, a promessa vai se cumprir. Busca, a promessa vai se cumprir. Bate, que a promessa vai se cumprir. Não existe promessa sem oração. Clama a mim, eu vou te responder. Você clama, a promessa se cumpre. Você pede, a promessa se cumpre. Você busca, a promessa se cumpre. Você bate, a promessa se cumpre. Não existe promessa sem oração. Então vamos se dedicar à oração. Vamos se preocupar em cuidar da gente, das coisas de Deus, e as mais coisas Deus vai
acrescentando na nossa vida, é promessa de Deus. Então, vamos se preocupar em cuidar da gente. Se você estiver bem, se eu estiver bem, as coisas vão acontecer. Vamos cuidar da gente, né? E Deus vai cuidando daquilo que é nosso. Amém. Daquilo que é da casa dele. E nós vamos ver o suprimento sobrenatural de Deus se cumprindo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.